Que Deus abençoe a todos vocês. Que a paz esteja com o coração de vocês. Já amarrei meu jardim no sombreiro. Que a paz de Jesus esteja escondida no coração de vocês. É peregrino. Hoje eu estou incumbido de aqui estar para esclarecer as dúvidas que cada um tem. Mas é bom lembrar que a casa ceia dos nossos irmãos pertencente ao plano espiritual está cada vez mais aconchegante. Que esses irmãos e seus acompanhantes possam estar sempre no caminho das orações dessa casa, com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por ter a permissão, ou ter dado a permissão, para que eu possa estar e esclarecer a todos as incertezas de cada um. E que assim sirva de luz para os seus caminhos futuros. Que Jesus trilhou, mas com o decorrer dos tempos nos assegou para que pudéssemos cumprir ou segui-lo de acordo com os princípios do amor do Criador. Que Deus proteja vocês. Fico aqui a mercê de vocês. Peregrino, sua bênção. Deus abençoe, filha. E faz tempo que a gente não vê, né, filha? É, o senhor fica dando beijo pros outros, né? Não, eles não deixam, filha. Ah, Eles não deixam aparecer, não. mas todos têm oportunidade. É, Né? não é do jeito que a gente quer, não, filha. É verdade. A gente pensa que no mundo espiritual cada um faz o que quer, né? Mas não é bem assim, filha, né? tudo muito trabalhoso, viu, É, filha? né? E você sabe como é que eles não deixam vir, filha? Tarefa muito extensa. Dá outra ocupação. É, filha. Para outras bandas. Manda para outro lugar. Peregrino, o aparelho teve pensando aí hoje, né? E ele levantou uma questão que realmente ontem o irmão Alcântara já tinha tocado. As pessoas não vêm, os encarnados não vêm, porque eles estavam utilizando muita espiritualidade para tomar decisão por eles, né? Acertar erros de livre-arbítrio e decidir coisas que eles tinham que decidir por si só. Então, hoje houve um esvaziamento de encarnados justamente porque a espiritualidade não está trazendo. É isso? Ô, filha, desde os princípios iniciais, tinha que se fazer uma escolha. Mas quem escolhe, filho, são cada um. Precisa compreender qual é o papel da espiritualidade, filha, comandada pelo Criador, do que se pode fazer e do que se pode atender. E quando não é absorvido essa intenção, começa-se a selecionar. Compreendeu, filho? E é isso que aconteceu. Aqueles curiosos, filho, aqueles que queriam só resolver os casos próprios, filho, não tem razão de aqui vir, né, filho? Precisa ter mais substância, precisa ter mais comprometimento e precisa ter mais responsabilidade quando se trata de mediúnicos, como vocês falam aí, né, filho? Que tem muitas vibrações para fazer o amparo da casa. Hoje não vem muitos que precisam, filho, mas porque não tem um agrupamento para se fazer, filho, uma libertação contaminada. Está compreendendo, filha? E precisa, mas está faltando. Mas não tem a ligeireza não, filho, vai chegar aquele que vai. Mas enquanto isso, filho, tem os nossos irmãos que pertencem ao plano espiritual, que tem uma maioria muito grande,
que quando faz a travessia, não entende por quê. Então esses precisam, e estão sendo muito bem orientados, filha. Não se preocupe com o esvaziamento, não. Tenha fé, filha, que o papel de cada um está sendo. Ontem até eu falei com o irmão Alcântara que eu acho que a nossa posição aqui na casa é mais no auxílio dos nossos amigos desencarnados, que passam por aqui, às vezes pedindo ajuda, às vezes só passam, mas esses estão recebendo a orientação da espiritualidade, estão aprendendo um pouco mais, porque são trazidos aqui para isso, e estamos fazendo o nosso papel. Podemos não estar cumprindo com os nossos compromissos na totalidade, mas estamos aqui disponíveis para isso, né? Isso se chama, filha, a casa precisa da maturidade para estar exposta a todos os necessitados. Está compreendendo? Sim. E é um processo que a casa está passando. E todos aqueles que compartilham essa mesma intenção, filho, sempre vai estar mais aprofundado nos comprometimentos dessa casa. A nossa preocupação sempre com as pessoas é o fanatismo. Isso é muito difícil, até para o fanático reconhecer que está sendo fanático, né? Mas a parede já está sendo preparado, né, filha? Sim. Se ele já deu umas, como é que fala, umas lapidadas aí, né, filha? Sim. Mas é difícil, né? É difícil entrar. É que ele ainda fica incomodado, tem É. medo, sabe, filho? Tem medo Que de está fazendo ofender, um má entendimento, né, filho? É, justamente porque a pessoa acredita muito naquilo, né? Então, Mas é o que gente, se prega, né, filho? Da não, onde ele está. então, não tem como você dizer que não é bem assim, né? Que as coisas têm que ser mais analisado, né? Mas o problema maior, eu acho, isso é em todas as religiões, é o fanatismo. Porque a pessoa é levada pela conversa de seres humanos, né? E faz com que aquilo seja lei. Acredita que aquilo é lei, né? E, Como muitos aqui, né, filho? É, Que não importa o que vai causar o seu semelhante, importa que ele está em paz e com desejo daquele ato a ser feito, né, filho? é. Então, os erros têm de toda a parte, né? Tem todas as religiões, tem na vida, né? Na Religião, convivência, filha, religião é uma coisa organizada pelo olho. A fé, filha, é organizada por Jesus. E foi mostrado o que é a igreja, filha. É aquilo que tem que ser seguido. Mas há sempre uma falta de entendimento, né? Vi outro dia um padre falando que a religião católica é que foi fundada por Jesus. As outras religiões foram fundadas por homem, então todas estão erradas. E É o fanatismo. a católica foi Jesus que fundou. Eu não vi Jesus fundar. Mas não participou, né, filha? Se ele tivesse fundado um templo, né? Criado uma casa e falar, é daqui vai ser igual para sempre. Mas qual a igreja que ele fundou, filha? Nenhuma, porque ele... Lógico que aqui foi. Lá nas Oliveiras, filho. Como você agrupava aquele... Sim, mas eu estou dizendo, um templo, um nome, isso ele não fundou. Não, né? Ele reuniu pessoas. E essa é a igreja, filho. Onde tem um ou mais reunidos, que se fala, né, filha? Muitos livros santos que se dizem, falam nisso. Isso é verdadeiro, filho. Isso sim, né? Justamente porque as pessoas estão com uma energia toda boa, né? Voltada para Deus, querendo encontrar uma melhoria para o seu espírito. Aí é uma religião, aí é uma fé. Aí se formou uma igreja, né? Ô, filha, um dos casos de muito afastamento daqui, você sabe o que se deu, filho? É eles quererem, o livre-arbítrio, filho, o desejo, e quando a espiritualidade falava o que se acontecia, eles ficavam envergonhados, não queriam voltar mais. Não acreditavam, não pariam.
então isso Eu acho mais. começaram a se afastar. Eu acho assim, quando a pessoa, vamos supor, uma pessoa conhecida, vem, fica aí na frente do aparelho e escuta, para ele é o aparelho, né? Falar de coisas que ele está fazendo de errado, mas não é o aparelho, porque o aparelho nem sabe do que está acontecendo. Mas ele vê ele, né? Eu acho que daí fica com vergonha mesmo, é o que o senhor está falando, né? Fiquei A vergonhado. pessoa não volta, né? E se afasta, né? Porque quando é falado aquilo que está lá dentro, filha, ele está pensando naquilo. E a espiritualidade, quando está dessa forma, filha, tem permissão de adentrar e Sim. enxergar. E quando ela fala, traz aquele sentimento envergonhado de cada um. Compreendeu, filho? É porque às vezes a pessoa entra naquela situação de vitimismo, quer contar só o que ela sente, o que ela sofre, né? Todo Ou mundo mesmo tá errado encobertar mesmo aquilo dela. que se faz de errado, né, filha? Todo mundo está errado mesmo É, dela, né? é. Mas aí a espiritualidade mostra que as coisas não são bem assim. Você percebeu que a evangelização, filha, são pouquíssimos que vão seguir? Mas a questão maior, Peregrino, é que estão tentando ensinar as crianças, mas os pais não estão preparados. Mas as casas não trazem, os pais não envolvem, filha. Eles querem que o pequenininho vai, mas não envolve, não traz solução para como é que eu vou falar, filho, para os cuidadores? Compreendeu, filho? Como é que vai ter uma posição acertada? Não vai, filho. Outra coisa, filho, precisa pôr quem administra isso, fazer também os encontros dos jovens enquanto seus filhos estão na evangelização. Tem um ensinamento paralelo, né? Isso, filho, para trazer emoção. Agora isso não é feito, né, filha? Não. Eu já vi casas que fazem. Já vi casas que seguem Mas tem muitas, essa rotina assim. tem muitas igrejas que faz isso, viu, filha? Também, igrejas evangélicas, né? É. Tem muitos, até a igreja essa predominante, filha, que também faz isso. Teve um tempo que eu frequentei que tinha essa situação assim. As crianças eram levadas para uma evangelização enquanto a gente estava na missa. E depois, no final, as crianças vinham. Isso não, E filho. o que era falado ali no Evangelho, nas leituras, era ensinado lá para eles na linguagem deles. Mas não se tem um grupo, filho, de orientação aos cuidadores, né, filho? Ao pai e à mãe. Porque eles precisam se integrar nesse contexto de amor, filho. Senão não tem como. Compreendeu, filho? Porque não adianta levar a criança para evangelização e ir para o bar, né? Não vai resolver, né? A forma mais simples de você ser exemplo, filho, é praticar. Para que seus filhos, filho, seus irmãos, todos aqueles dos seus convívios, filho, entendam que a mudança aconteceu, né, filho? É o que a gente vê, né? Pai e mãe falando palavrão, criança só pode aprender, não é? Como não vai aprender? Daí quando a criança fala, o pai que botou de castigo. Mas ele aprendeu dentro de casa, né? Ontem veio um casal aqui e eles queriam conversar, mas não queriam, porque acho que era uma coisa particular. E no fim pediram oração hoje pelas pessoas. Mas eles falaram, você viu o que o aparelho disse, filho? Sim. Que não era para atender, não. Ô, filha, não adianta querer uma coisa que sabe que não tem. Não é a espiritualidade que vai tirar o comprometimento da acusação falsa. Eles precisam acreditar e entender aonde está como é a encruzilhada do acontecimento. Enquanto isso não estiver muito bem, não adianta pedir amparo à espiritualidade, não, filho. Não adianta distorcer a verdade. Não, filho. A E a espiritualidade, filho, sabe? já mostrou que a casa está mais amadurecida. Então, não vai solucionar, né?
E nem vai acobertar nada, Não, né, filha? não. Não vai colocar outra pessoa como culpado, né? Porque não adianta a gente fazer a coisa errada e depois, se o outro revidar, então daí o outro está errado. Enquanto estava fazendo o erro, não estava tudo bem. Mas são situações assim que a gente vê que procura a casa nesses momentos, né? E a espiritualidade, filha, é muito clara hoje. O que ela não vai trazer nem orientação positiva e muito menos, filho, a negativa. É melhor não se achegar. É, porque não se pode falar nem bem nem mal, né? Isso, filho. Quem somos nós para condenar, né, É. filho? Isso é Deus. Todo mundo, Se fez erro, tem que ter a consciência. todos estavam conscientes, né? É. De uma maneira ou de outra, nós todos somos conscientes dos nossos E erros. foi procurado, né, filho? É. Foi E não procurado. adianta depois de errarmos e não pedir ajuda, Ele né? quer salvação, né, filho? É. Quer perguntar alguma coisa, Célio? Eu tô só eu aqui falando. Não, estou à vontade. Não está aprendendo. Pode. Ontem, uma das pessoas que passou aqui na limpeza, a Peregrino, ela estava acompanhada, sim. A Rosa percebeu que estava acompanhada. Mas a pessoa disse que estava tudo bem. Como eu sei que a pessoa não incorpora e o aparelho, antes de sair, já tinha orientado que não era para fazer transporte, então qual seria o nosso papel? Que nossa orientação é dar o passe, né? Pedindo para que aquele irmão que está por ali, precisando de ajuda, ele seja conduzido. Mas a gente sabe que só vai ser conduzido se quiser. Porque às vezes a energia, e ver se o senhor me disse se eu não estou errada, a energia do encarnado está tão unida com a do desencarnado próximo dele, que mesmo o nosso passe, as nossas orações, não desmembram do outro. Mas não é isso não, filho. Ela veio com a intenção única de acobertar, filho, os erros do sangue dela. Ela saiu daqui com uma decepção. Ela queria ter recebido orientação. Mas essa orientação não vai existir mais na casa. Aquele que se sentir magoado, que se sentir humilhado por ouvir o que realmente acontece, filho, então não está na hora dele a chegar. Então, mas eu estou até falando do marido. Os Nem dois, é, filho. é, Os dois. porque a Rosa percebeu que tinha alguém próximo. Os dois, mas ele não se expõe mais. Né? Não. Ele é mais aquietado. Agora ela, a gente deu oportunidade, ficamos aqui esperando, né? Que se manifestasse, mas ela mesma disse que quem estava ali não queria se incorporar, não tinha mais o que a gente fazer, né? Fizemos o passo também. Ela que não queria deixar. Hum? Ela que não queria deixar. É. Se ela deixa aí, não tem Então, porque ela tem essa dificuldade, né? Ela parece que Não ela é fica com dificuldade medo. não, filho. Ah, Não é não. Já tem aprendizado suficiente de saber que não pode se fechar. Tem que se entregar. E quando se entrega, filho, não tem nenhum espírito, até daqueles das profundezas da negatividade, filho, não consegue ficar. Por que ela fica com aquela sensibilidade depois? Ela ainda está passando mal, ela ainda tem medo, ela ainda tem sensações. Filha, isso é coisa dela. Dela? É um pouco mais difícil pra gente, né? Lidar, né? Porque mesmo que a gente perceba que não é, mas também a gente não pode Isso é uma falar nada. vaidade, viu? É, né? Falando daqueles pontos que ela. É, aquelas
achando que está caindo, que está passando mal, que a mão está dormente, o sangue, ela fica falando, ai, quanto sangue, sendo que não tem nada, ela já desincorporou, né? Então são sensações que ela tem, posterior à incorporação, que a gente não sabe o que falar. E é o que ele está falando, é coisa dela, né? Eu estou perguntando na dificuldade, para mim aprendendo, né? Porque cada médico tem suas vaidades ou seus atos. Né? Teve um que chegou, parecia que estava meio nervoso. Até eu falei para a Rosângela que podia conduzir, que ele queria fazer bagunça, mas não era ele que ia fazer, né? Era ela que ia fazer. Isso mesmo. Ele estava nervoso todo, mas a bagunça quem ia fazer era ela. Isso não, filho. Aquele que tirou minha mão da cabeça, né? Por isso que eu falei que era pra Todos aqueles que fazem aqueles. Como é que eu nem sei falar como é que eles fazem? Que as, Chama atenção, né? Fazer. aquilo lá é do médium, né, filho? O espírito até tenta, mas se o médium diz não, não faz. Mas como o médium gosta da vaidade, deixa acontecer. Só é aceito esse espírito maldoso, filho, negativo que vem fazer, quando o necessitado está descontrolado e que está, às vezes, filho, sob efeito já final do vício, seja qual for. Aí ele não tem controle, compreendeu, filho? Mas aí não se trata que é o necessitado que está. Aí não, aí é que ele não tem controle, ele não tem força de impedir. Eu fiquei com uma dúvida e ontem eu até comecei esse assunto por uma Alcântara, mas não levantei a minha dúvida. Uma pessoa trabalhou numa casa. Ele era enfermeiro, né, ajudante de uma pessoa doente. Essa pessoa doente era muito estudioso, ele pertencia a... Não era ele pertencia a Umbanda, Umbanda Sagrada que ele falava, né? Ele era sacerdote, tinha todo um estudo. E estudava muito sobre isso, lia muito sobre isso. Daí essa pessoa, que era o enfermeiro, conviveu bastante com ele. Tá? Hoje esse enfermeiro está envolvido em droga, em bebida e tudo. Daí eu voltei na minha mente lá naquela situação, que ele conviveu num ambiente em que se tratavam os espíritos inferiores como bem-vindos, como guias, né? Como pessoas que estavam ajudando. Isso não pode ter influenciado esse vício dele? Lógico que as coisas é dessa forma, filho. Porque quando se está com a espiritualidade negativa, você não sabe o que pode acontecer. Se eles dominar você, eles fazem de você o que eles quiserem. Até aquelas atitudes egoístas, filho, aquelas de imposição, e que você não abre mão, às vezes normalmente é acompanhado por isso. Compreendeu, filho? Então ele pode ter, naquela situação, ter sido envolvido por esses espíritos inferiores que foram conduzindo ele para esse vício. E que não teve ninguém que conseguisse tirar essa energia negativa dele. Porque hoje ele acredita que não é culpa dele. Ele é viciado, mas não é culpa dele. Então tem que deixar ele, filho. Não se pode fazer nada. Ninguém vai fazer milagre, não, filho. Então quer dizer que mesmo... Nem Deus, filho, nem através de Jesus se vitoriou com milagre, filho. O que ele dizia? A tua fé. É. Como é que vai ter milagre, filho? Eu fiquei sabendo esse final de semana que um menino, até um menino que sempre frequentou minha casa, que ele está participando de um grupo de Umbanda. Menino novo, 15 anos. Cheio daquelas guias no pescoço, aquelas coisas que eles têm lá, né? Que eles acreditam e acham que não pode tirar e tal. E esse menino
que sempre frequentou minha casa se afastou. Se afastou mesmo, tanto do meu neto como daqui de casa e tudo. Será que os espíritos que estão lá, que ele está sendo conduzido no local, é que está tirando ele do nosso convívio? É, filho. Isso é o primeiro passo da espiritualidade negativa. Porque a gente poderia influenciá-lo a parar com isso. Deixar ele vulnerável. É. Mas eu acredito que a mãe acredita e leva, né? A mãe, o pai. Mas os próprios amigos estão assustados com a mudança dele, né? Com esse negócio usar essas guias, né? Na rua, tudo. Mas eu acho que essas crianças que são até juntando essas duas situações, né? Se a pessoa, apesar de ser jovem, mas ele tem muita energia, ele vai num ambiente negativo desse, ele pode ser influenciado por um caminho do mal. Ô filho, quando se tem energia positiva e muito forte, energia que a gente fala é a mediunidade, e não tem um aprendizado, um entendimento, não importa a idade, se entrou naquele espaço da negatividade, filho, eles não enxergam a idade, eles não enxergam. Eles estão vendo o espírito, né? Eles estão vendo a energia que o espírito tem. E pode conduzir para um caminho errado, né? Normalmente acontece isso, né, filho? Não que eu estou dizendo que todo local é errado. Mas, filho, tudo que trabalha com, valoriza os espíritos negativos, não é o caminho de Jesus, né, filho? Esses lugares que falam que trabalha com a direita e com a esquerda, não pode ser, né? Não pode ser. Não é lugar de se frequentar. Não existe alguém que faça o bem e o mal ao mesmo tempo, né? A pessoa bondosa não vai fazer o bem e o mal, né? E tudo se esconde atrás, filho, da caridade, do amor de Jesus, de Deus. É porque ninguém fala o mal logo de cara, né? Porque isso, filho. Porque se falar... Só depois que está envolvido, começa a ver os dois lados da história. Porque no começo tudo é flores, né? Tudo dá certo, as orientações são maravilhosas, né? Mas depois vem a cobrança, né? Faz previsão, né, filho? A pessoa ganha dinheiro, arruma emprego, o marido volta, né? Um monte de coisa que a pessoa quer que aconteça. Daí fica muito feliz quando vê tá doando tudo que tem dentro de casa e seguindo regras que não são verdadeiras, né? E cresce muito isso, né, Peregrino? Esses locais crescem muito. Porque isso é muito envolvente, né, filho? As pessoas gostam da vaidade, né, filho? Da música, das roupas, né? Da glória, gosta daquele ambiente, né, das filho? festas, né? Eles não têm entendimento do que pode acontecer. Para eles tudo está dentro de Jesus, dentro da paz de Jesus, né? Mas na história que Jesus passou, teve algum ato desses, filho? Não. É o que a gente tem que seguir. Como Jesus se colocou nessas horas. É tudo muito fácil, né, Peregrino? Isso mesmo, filho. Assim, esses lugares assim falam exatamente o que a pessoa quer escutar, para induzir ela a continuar no local. Isso mesmo, filho. E outra, ela começa a ver aquilo que está mais guardado dentro da consciência de cada um. Compreendeu, filho? Então eles acham que está prevendo o futuro. Não está entendendo, está lendo, filho, o que está se passando, aquilo que está guardado na gavetinha da tua consciência. Compreendeu, filho? E pode influenciar, né? Vamos supor, uma pessoa que quer voltar com o marido, por exemplo. Os espíritos inferiores, assim como influenciam ela, influenciam o marido também, para que a coisa aconteça, né? Então, daí ela acha que foi feito não um trabalho influencia, filho, bom. se deixa se influenciar. Está compreendendo, filho? Sim. Se deixa. Não Mas tem consciência. Mas existe um convencimento, né? Uma falação na cabeça, né? A vaidade, né, filho? Os dons que está se aflorando, né, filho?
Aí entra a vaidade, entra o poder, entra a ser diferente, né, filha? E isso traz bastante glória no meio daqueles que convivem. A gente já viu muito disso, né? Já passou muito aqui pela casa. Essa situação de vaidade, né? E Foi mostrado muito, né, filha? que as pessoas acreditam, né? E Filha, qual a casa que teve tanto aprendizado real que você frequentou que é igual aqui, filha? Não tem. Compreendeu? Não tem, porque aqui a gente já viu, para falar a verdade, a gente já viu de tudo. Já viu todo tipo de pessoas, a espiritualidade de todas as maneiras, tá? E esclarecemos questões, né, que as outras pessoas nem imaginam, né? E eu mesmo na parte de desenho, de psicografia, a gente já viu tanto charlatanismo, né? Tanta mentira, e que a gente nem podia falar que era mentira, né? E a espiritualidade até deixava, né? A pessoa, porque como é que vai dizer que é mentira, que é vaidade? E por que você acabou, filha? Justamente porque não tinha nenhuma sustentação, né? Não é, filha? É para mostrar que tem todo lugar tem coisa errada, filha. Tem. E a grande maioria daqueles que estão comprometidos em tentar fazer uma casa bem matura, filha, bem equilibrada, só tem vazio dentro do coração. E é o câncer, né? O câncer dos espíritas é a vaidade. Né? E o orgulho, né? É isso que corrói, né? E acaba com qualquer fé, né? E daí a gente vê as pessoas, né, pregando e fazendo palestras. Daí você pensa, gente, como é que tem coragem de falar tudo isso? Né? Coitado de quem acredita. É os falsos profetas. Né? Essa coisa de psicografia. E está infiltrado, né, dentro daqueles que acreditam na fé de Jesus. E muitos querem, né? Querem isso. Querem uma psicografia, querem uma mensagem. Então daí acolhe, acredita. Tem uma fé naquilo. Ô filha, precisa compreender que quem sempre foi livre de qualquer entendimento equivocado, de qualquer falsidade de sentimento, ele nunca se fez glorioso, filho. Ele nunca se mostrou orgulhoso. Sempre a humildade e a simplicidade. Quando se confia em tudo que se fala, filho, onde o outro não pode reparar mais, é fácil demais, né, filha? Então, daí eu fico pensando como que aquela humildade lá debaixo do abacateiro ia concordar com o que está sendo feito hoje lá. Mas, filha, é o poder, é a necessidade do níquel, né, filha? Porque se tornou um grande comércio, né? Isso não, filha. Ali tem como é que eu vou falar, filha? Tem um poderio muito grande, muita força. Entendeu, filha? Mas vai virar uma outra parecida, ou, né? Já está virando, né, É. filha? Já está virando. Porque Chico, tão humilde, não gostava de nada, viveu e morreu na humildade, né? Hoje Mas é você um viu comércio. que tem tudo humilde lá? Você viu que tem humildade, filha? Não vi nada. Aliás, eu nem participei muito das conversas, porque a decepção minha era muito Já grande. foi tudo mudado, filha. É. Tudo foi mudado. Hoje lá é só livraria vendendo livros, e camiseta, e caneca, e boné, e bolsa, tudo Chico. Imagina se ele ia querer uma coisa dessa. Se ele vivo ia fazer isso. Minha filha foi operada. Uma coisa de louco. E daí a pessoa que vai... Ô, filha, faz uma pergunta fé, para o né? aparelho. Ah, Fala que você estava com vontade de ir lá, o que ele acha de tirar um dia para ir lá? ah. Fala para ele, filho.
É difícil, não é? A gente tem que escutar a outra pessoa contando, e tão maravilhado com aquilo tudo. E você fala, gente, o que é isso? Isso é tudo material. Que valor tem? Alguém está ganhando dinheiro com isso. Fia, e nunca chega. Sempre mais. Sempre Não é mais. nada suficiente, né? Nada suficiente. E você vê, a minha filha, mesmo na inocência dela, ela comprou uma caneca. E a caneca está escrito: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Chico Xavier. Essa é uma palavra de Chico Xavier? Ele pode ter repetido. Mas quantas vezes aqui foi dito isso, filho? Mas é uma palavra de Jesus. Não está escrito aí nas Estava. Então, mas isso foi Jesus que falou. Então, se eles tivessem só colocado esse dizer na caneca, beleza. Mas botou Chico Xavier embaixo, como se fosse o Chico que falou. Tá? Então, é um erro, não é? Ela veio, mostrou a caneca, mãe, isso aqui não é. Eu falei, filha, o Chico, como que eu ia falar, né? Eu falei, não, o Chico também deve ter repetido isso, né? Porque a orientação dele era em cima do que Jesus falava. Então, por isso que eles colocaram aí que foi ele que falou. Mas não é, isso é só para fazer comércio. Mas sabe, filha, é a interpretação como foi orientado. E eles interpretaram dessa forma. Compreendeu, filha? Então, mas foi o que eu estava falando com o aparelho. Muitas pessoas precisam de simbolismo para ter fé. Né? Ele precisa daquilo para acreditar. Precisa ir lá e ver estátua do Chico aqui, estátua ali, estátua lá, um monte de estátua, que tirou muita fotografia, você vê tudo quanto é Ô, filha, lugar. onde está a simplicidade no sepulcro dele, filha? Então, mas isso por quê? Não é desejo dele, né? Se ele fosse escolher, não ia querer aquilo. Como ele nunca escolheu. Ué. Tá. Não manteve a originalidade da realidade, né, É. filha? Do momento. Se Então, alterou tudo. mas daí eu já questionei aqui as nossas imagens aqui em cima do altar, né? Do nosso ponto de fé aqui, se precisaria das imagens. E o que foi me respondido é que precisar não precisa. Mas tem gente que precisa da imagem para ter fé. Senão não acredita nem no local. Sabe por quê, filha? Porque quando se fala numa casa dessa, se pensa em coisa muito feia. E quando se chega e encontra as imagens, filho, já tem Pensa não, aqui é de outro Deus, né? pensamento. Isso Que é de Deus, tem compreendeu? Nossa Senhora, né? Tem É. Jesus ali na parede. Mas Mas, pra filho, falar a verdade, isso não isso é necessário. não tem maldade? Não. Isso daí não tem. Eu sei compreender que é uma forma de lembrar naquele que passou pela terra. Quantas, filhas, que se faz aí por esse mundo afora aí, vocês falam outra coisa, mas é a mesma coisa da imagem, filho. Uma imagem que fica ao relento, para que todos vejam de quem Status, se... né? Filha. Tá tudo isso daí errado, filho, não precisa Não, ter. é bonito, né? São lembranças de passagem de alguém, filho. É igual a gente vê foto, né, das pessoas que já foram embora, né? É a mesma coisa, Parentes, filho. amigos, né? A fé e o amor, desde que ela seja de transparência, filho, não tem importância você cultivar a lembrança de uma imagem daquela que você confia, filho, daquela que foi padroeira, daquela que foi mãe de Jesus, e assim por diante. Os evangélicos falam muito no período primário por causa daquela palavra da Bíblia, né? Não acreditar nada debaixo das águas, nada de cima da terra, só em Deus. Aí você acha que você tem uma imagem e está acreditando na imagem. E como é que eles entendem que Deus fez o homem em semelhança a ele, filho? Como é que eles pregam isso? Se eles não acreditam em nada disso? Eu tenho uma família que se parece uma imagem e sai de dentro de casa. Você sabe por que a imagem foi descoberta, filho? Você sabe?
Não. Porque não se tirava retrato, filho. Então se fazia a imagem daquele. Está compreendendo, filho? Foi substituída pelo retrato. Isso, filho. Os momentos, os tempos foram mudando. Hoje não se faz, hoje se faz isso, mas é de coisa. É coisa só para. Como é que fala para ganhar líquido, né, filho? Museus, né? É, filho. Por isso, filho. Hoje nem retrato faz mais, porque só no celular. É tudo tão... Mas isso se tira proveito até disso, filho. Os grandes momentos de religiosidade, filho, também usa isso como fonte de renda, filho. Pode olhar em tudo quanto é banda, em tudo quanto é parte do mundo. Pode perguntar. A gente estava falando, irmão, de pessoas que vão nesse lugar que trabalham na esquerda e na direita. Se uma pessoa for muito leiga, muito inocente de conhecimento e ir num lugar desse por inocência, ela tem alguma proteção divina que cabe tirando? Não, filho, o livre-arbítrio é para todos. Mesmo na inocência? E não tem inocência nesse sentido. Porque alguém falou e vai com um propósito. Porque um falou que ela vai lá se livra daquilo que está passando. Inclusive, Agora tem aquele inocente que vai com seus cuidadores, filho, que nem sabe por que é aquilo lá. Aqueles são protegidos. Filho. Mas quando tem uma mediunidade já aflorada, a proteção não consegue livrá-lo das energias negativas. no caso mais Porque é assim, predominante nesses lugares. no caso a proteção mais é para os inocentes crianças, né? Isso não, filho. E mesmo assim, ainda pode receber influência negativa, né? Pode, se tem. Pela visão, né? Porque como eles enxergam o que é ruim, eles podem ficar assustados, com medo, né? Porque eles veem o que está lá, né? A responsabilidade dos cuidadores é muito grande, filho. Cada um dos seres humanos nesta existência, ou em todas as existências, tem que seguir os ensinamentos de Jesus. E quem segue, filho? Nem os sacerdotes, nem os pastores. Distorce, né? Para benefício próprio, né? Eu vi hoje um falando assim, como é que você pode acreditar, né, que a imagem vai te ajudar? Ele falou do mesmo jeito que você acredita que um paninho molhado com o suor do pastor também vai te ajudar. Não é? Quer dizer, o evangélico fala das imagens, mas acredita nisso, na vassoura, no lençol, na fronha, né, que o outro lá está vendendo. Tijolo. Eles acreditam, mas é por quê? Porque estão prometendo algum benefício. Não é? Falso profeta. Promete que se você usar aquilo ou comprar aquilo, você vai ganhar 10 vezes mais, ou vai construir sua casa, ou não vai ter sonho ruim, essas coisas, ou vai ter sonho bom. Eles falam muito em prosperidade financeira. Né? O foco maior, né, dessas igrejas que se preocupam muito com o dízimo, é justamente prometer para a pessoa a prosperidade. Mas em todos os lugares tem filho. Né? Já está chegando a minha hora, né, filho? Tá? Já está. Se tiver mais alguma pergunta, senão um aparelho da sequência das suas respostas. Quando a gente faz uma leitura no livro, principalmente no livro do Caminho do Pai, pensando nos desencarnados ouvir, mesmo em pensamento eles conseguem ouvir, ou a gente tem que usar a voz? Filho, lê para você compreender o que está acontecendo. Os desencarnados vão entender. Porque a tua linha de raciocínio, a tua energia, teu pensamento contamina isso. Compreendeu? A voz é para os encarnados, que precisa de ouvir para compreender. Que a bênção de Jesus esteja em cada um de vocês. Que a paz reine nos corações. E que o amor de Jesus esteja sempre contaminando a cada um.
Deus abençoe.